Há alguns dias atrás, discutíamos a respeito de alguns discursos durante uma refeição em família. Nossa filha de 13 anos, Clarissa, preparava um discurso para a reunião sacramental de nosso ramo em Moscou e se mostrava um pouco ansiosa. Garanti-lhe que tudo correria bem e expressei um pouco da minha própria ansiedade, dizendo-lhe que, pelo menos, ela não teria que falar para milhares de pessoas na conferência geral. Clarissa tranquilizou-me um pouco e deu-me um conselho. Vai dar tudo bem, pai. É só fingir que é um ramo bem grande. Irmãos e irmãs, vocês são realmente um ramo muito grande. Escolhi dirigir minhas palavras esta manhã àqueles que são a primeira geração de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqueles que foram os primeiros em sua família a ouvir e aceitar a mensagem de que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado à terra em nossos dias, com profetas vivos, videntes e reveladores. Vocês tornaram-se humildes, exerceram fé e arrependeram-se de todos os seus pecados, tomando sobre si o nome de Jesus Cristo pelo batismo por imersão e receberam o Espírito Santo. Por serem os primeiros em sua família a aceitar o Evangelho, tornaram-se a primeira geração, uma geração escolhida, por intermédio da qual gerações passadas, presentes e futuras serão abençoadas. Nem sempre é fácil ser a primeira geração de membros da igreja. Vocês andarão por lugares onde nunca ninguém de sua família jamais andou. As condições ao seu redor poderão ser desafiadores. Talvez tenham poucos ou nenhum amigo ou parente que os entende e apoie. E às vezes pode ser que se sintam desanimados, imaginando se tudo isso vale a pena. Meu propósito hoje é garantir-lhes que vale. A primeira geração de membros ocupa um lugar especial e importante na igreja e em sua família. Vocês sabiam que a primeira geração de membros constitui mais de metade dos membros da igreja? Talvez nunca antes, desde o início da igreja, a primeira geração constituiu uma porcentagem tão elevada no número total de membros como hoje. Sua fé e testemunho são uma grande força e bênção aos outros. Por meio de vocês, ganhamos uma compreensão mais profunda dos princípios do Evangelho e nosso testemunho se fortalece. Vocês dão uma grande força à igreja quando utilizam seu testemunho, talentos, capacidade, pontos fortes e energia para edificar o reino em sua aula ou ramo. Vocês são grandes exemplos por compartilhar o Evangelho, servir em uma missão, enviar os filhos para a missão e acolher os membros novos. Vocês estendem a mão com bondade para os que estão ao seu redor, edificando e abençoando-os por meio de seu serviço inspirado. Tantas coisas feitas na igreja não poderiam ser realizadas sem o seu empenho. Ainda mais importante, como primeira geração na igreja, vocês ocupam um lugar importante em sua família. Vocês são para sua família um exemplo de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ao viver o Evangelho em casa, os que estiverem ao seu redor sentirão o amor do Salvador por seu intermédio. Eles sabem que vocês estão envolvidos em algo bom, mesmo que não entendam o que é, nem tenham fé o bastante para aceitá-lo. Sejam pacientes e bons. Orem todos os dias para saber como servi-los. E o Senhor os ajudará a influenciar sua família para o bem. Por serem consistentemente bons e honrados, vocês estabelecerão padrões de fidelidade e retidão. Esses padrões moldarão sua vida, mas ainda mais importante, eles se tornarão um padrão para sua família e posteridade. Como primeira geração, vocês também são a chave para estender as bênçãos do Senhor aos membros da família que faleceram sem ouvir o Evangelho e receber as ordenanças salvadoras. A sua é uma oportunidade única e um privilégio começar esse trabalho em prol deles. Eles estão ansiosos para que vocês o identifiquem e vão ajudá-los em sua busca pelos seus registros. Uma vez identificados, sua vida digna permitirá que vocês entrem no templo e realizem ordenanças essenciais por eles. Essas ordenanças irão uni-los a seus antepassados e trarão grande poder espiritual à sua vida. Por serem a primeira geração de membros, cada decisão que tomam é importante.
aparentemente pequenas, decisões insignificantes, terão impacto nas gerações passadas e futuras, bem como na sua própria vida. A um jovem que fazia parte da primeira geração de membros, Chris, ofereceram uma bebida alcoólica no trabalho no dia seguinte ao seu batismo. Todos seus amigos estavam lá bebendo, e havia uma pressão de grupo considerável. Ninguém, exceto ele, sabia que no dia anterior fora batizado e feito promessas ao Senhor. Ele tomou a decisão de não beber e foi maltratado. Mais tarde, ao refletir sobre esse assunto, ele escreveu: "Faz agora 40 anos desde que fiz aquelas promessas batismais, e posso sinceramente dizer que cumpro a palavra de sabedoria. Acredito que se tivesse aceitado aquela bebida, eu talvez nunca tivesse sido capaz de guardar a palavra de sabedoria." Mas Chris cumpriu suas promessas batismais. Posteriormente, conheceu e casou-se com uma mulher que era um membro maravilhoso. Juntou, criaram 8 filhos no Evangelho. Agora, em sua 6ª geração, seus descendentes fiéis já são contados a centenas. Seu trabalho com a história da família estendeu as bênçãos do Evangelho a outras centenas de pessoas. Uma pequena decisão que um membro da primeira geração tomou fez a diferença para milhares. Conseguem ver agora porque a primeira geração é tão importante? Conseguem entender a posição importante que ocupam e a influência que exercem para o bem? Por favor, nunca subestimem quem são e o poder que têm para influenciar outras pessoas. Satanás entende quem vocês são e fará tudo possível para instigá-los a fazer escolhas erradas. Às vezes, a despeito de nosso melhor empenho, todos nós cometemos erros. Felizmente, o Senhor preparou um caminho para que o sobrepujemos por meio do arrependimento e da confiança na expiação de seu Filho. Não se desanimem se cometerem um erro. Arrepender-se e seguir em frente são talvez os padrões mais importantes a serem desenvolvidos na primeira geração. Sejam pacientes e prossigam com obediência. Na igreja, lemos e falamos muito sobre os pioneiros no início da história da igreja. Eles foram a primeira geração de membros do mesmo jeito que vocês. Eles viveram cada dia enfrentando os desafios da família, trabalho e fé. Tiveram uma vida comum e boa, e foram fiéis, servindo à igreja e abençoando suas famílias. Quando caíam, levantavam-se e prosseguiam em frente. Agora, olhamos para trás com reverência e gratidão por sua fidelidade. O legado deles pode ser seu, por serem companheiros na primeira geração de membros. Sejam fiéis, sirvam seu semelhante, abençoe sua família e façam boas escolhas. Vocês são a primeira geração, uma geração escolhida para abençoar gerações passadas, presentes e futuras. Nós os honramos. Gerações passadas e futuras vão honrá-los. Mas ainda mais importante, Deus vai honrá-los por serem fiéis na primeira geração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.